A Bíblia ensina que seremos anjos lá no céu. Carol. Glória. Podemos dizer que alguns dos filhos de Deus, formados do barro, foram moldados por Deus para serem líderes aqui na terra, tal como serão lá nos céus, tornando-se até em arcanjos. Pois Jesus disse isso em Mateus 22, verso 30, que os salvos na ressurreição são, todavia, como os anjos no céu. E acredito que Jesus falou isto no seu exato sentido. Pois o texto no grego diz, eisi, ala, agelos em ouranos. Onde a tradução ao pé da letra diz, seremos, todavia, anjos celestiais. Ou seja, seremos de fato anjos lá no céu. Alguns se tornarão arcanjos, como você disse, um galardão maior de acordo com o que fizeram aqui na terra. Esse é o nosso primeiro programa de ensino teológico, em forma de animação, o mistério de Deus revelado. E o que nós iremos abordar hoje está aqui na tela, Anjos e Arcanjos, o espiritual com alma humana. Um tema muito interessante. Temos a nossa convidada, Ana Carolina. Ela é autora do livro, A Verdade do Monarquianismo. No seu livro, há um capítulo que desperta temor e mistério, que diz respeito aos anjos e arcanjos. Será que eles não são apenas seres mitológicos? Ana Carolina. Glória, você pode me chamar de Carol. Está certo, Carol. Respondendo a sua pergunta, Jesus, Paulo, Pedro, Lucas, personagens do qual há comprovação histórica, sendo que os apóstolos e muitos outros rabinos falam sobre estes anjos como seres reais. Estes seres não têm nada a ver com mitologia, de modo algum. Glória. E outra, há uma lógica na identidade destes seres celestiais, que se relaciona aos seres humanos. Nos fala um pouco mais sobre os arcanjos. Isso me parece algo intrigante, Carol. Estamos falando de um ser que não é apenas um mensageiro celeste, mas é reconhecido como o chefe dos mensageiros angelicais, como pode ser visto em Daniel 10 e verso 21, em que é chamado de vosso príncipe. Usando no hebraico a palavra sar, o que pode ser entendido como aquele que lidera hostes de anjos, para defender o povo de Israel, nos 4 cantos da terra. Ele é o príncipe das batalhas espirituais, porque em Apocalipse 12, verso 7, ele batalha contra o dragão, que é Satanás. E o nome deste arcanjo, você sabe qual é, Glória? Acredito que ele seja o arcanjo Miguel. Nós temos uma figura deste arcanjo para mostrar aqui na tela. Produção? Aí está. Sim, esta figura é uma pálida representação do arcanjo Miguel no texto de Apocalipse. É o melhor que conseguiu representar. Interessante. Uma estátua do arcanjo Miguel. Mas, Carol, quem é este arcanjo Miguel, segundo o que você descobriu no seu estudo das Escrituras? Este arcanjo, apesar de ser muito poderoso, ele não é o Todo-Poderoso. Ou seja, ele não é Deus, e nem é o próprio Filho. É um tipo de filho de Deus, assim como Moisés, Josué, Davi aqui da terra. Pode ser que ele seja semelhante ao arcanjo que aparece em alguns contos da literatura judaica. Então, quer dizer que o real do mundo espiritual se confunde com contos judaicos. É por isso que as pessoas acabam imaginando o mundo real espiritual como se fosse uma mera fantasia. Exato, Glória. Mas os contos rabínicos são formas usadas para explicar o mundo real, espiritual, em que não se deve misturar. Também se acredita por fé, né? Porque ninguém nunca viu estes seres pessoalmente. A fé exige o uso da razão, Glória. Porque senão, se acaba acreditando em qualquer coisa, duendes, fadas, mula sem cabeça e em Papai Noel. Ou acaba duvidando do que de fato é real, duvida da existência de Deus e dos anjos. Misturando o mundo real da dimensão espiritual com a fantasia que nós humanos inventamos. E o único livro com maior credibilidade neste assunto de caráter espiritual é a Bíblia, ou seja, as Sagradas Escrituras judaica. Então, segundo estas escrituras, este arcanjo Miguel não é Deus, não é Jesus e nem muito menos o Espírito Santo, Carol. Exato, Glória. Ele, na verdade, é um reflexo do que são os salvos aqui da terra, do que serão lá no céu. Isto é fascinante. Ninguém nunca abordou este tema desta maneira. Então isso é como se os salvos recebessem no céu o galardão proporcional à vida que tiveram aqui na terra.
Pode ser isso também, Glória. Podemos dizer que alguns dos filhos de Deus, formados do barro, foram moldados, lapidados por Deus para serem líderes aqui na terra, tal como serão lá nos céus, tornando-se em arcanjos. Pois Jesus disse isso em Mateus 22 e verso 30, que os salvos, na ressurreição, são todavia, como os anjos no céu. E acredito que Jesus falou isto no seu exato sentido. Pois o texto no grego diz, eisi, ala, agelos em ouranos. Onde a tradução ao pé da letra diz, seremos, todavia, anjos celestiais. Ou seja, seremos de fato anjos lá no céu. Alguns se tornarão arcanjos, como você disse, um galardão maior pelo que fizeram aqui na terra. Nossa, isso parece ter fundamento. Carol, agora fico pensando, quem aqui da terra será um arcanjo lá no céu? Possivelmente, Moisés, Elias, Abraão, os apóstolos, os mártires, dentre outros. Quando eu era pequena, eu sempre me perguntei, quem é Miguel? Afinal, para mim, ele era um anjo comum? Só que agora vejo que não. Quero saber mais sobre este arcanjo Miguel? Estou impressionada com este assunto. Embora somente este arcanjo é mencionado nas Escrituras, em que o seu nome aparece explicitamente em Judas 1 e verso 9. No entanto, há ainda outros arcanjos como este. Pois, em Efésios 13 verso 10 fala dos principados e potestades nos lugares celestiais. E principados no grego é archê, e por ser nas regiões celestiais, se deduz serem outros arcanjos. Arcanjos tanto do lado de Deus, quanto do lado de Satanás, Glória. Onde o próprio Satanás também é um arcanjo querubim, como pode ser visto em Efésios 6 e verso 12, que fala dos principados das trevas, principados do mal. E presta atenção nisto, porque é muito importante. Por serem a terça parte de miríades e miríades de anjos que foram expulsos dos céus, muitos estão habitando em planetas desta nossa galáxia, e simularão a volta de Jesus no governo do Anticristo nos dias finais, para enganar, se possível até os escolhidos. Eu acho estranho, Carol, que pessoas influentes como Elon Musk e filmes hollywoodianos falarem tanto de invasão ou visitas de alienígenas. É como se estivesse preparando as pessoas para algo surpreendente. Isso significa que não serão os anjos de Deus que virão primeiro? E sobre essa falsa manifestação de Cristo foi revelada na Bíblia, Carol? Não de forma explícita, Glória. Só para lhe dar um exemplo. Em Marcos 1 e versos 21 e 22 vem dizendo, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Acreditamos que nos eventos finais desta nossa história, as investidas de Satanás serão muito maiores, mas há ainda outros textos que nos levam a deduzir que Satanás irá simular a volta de Jesus. Este assunto é mesmo incrível. Todas as pessoas deveriam saber disto. E você vai voltar para dar continuidade a este tema, para responder a seguinte pergunta, Carol. Por que o arcanjo Miguel não é Deus, ou o Filho de Deus? Não percam o próximo programa. Não esquece de curtir e compartilhar, para que o YouTube reconheça este nosso trabalho. Até a próxima, pessoal!